Olá, seja muito bem-vindo à série de aquecimento da Semana do Rebanho Saudável, que vai acontecer de 12 a 16 de dezembro. Eu vou fazer uma série de lives todos os dias aqui até essa semana, onde eu vou te ensinar, através de 3 aulas totalmente online e gratuitas, como que você vai reduzir a mortalidade das suas ovelhas gastando menos. Meu nome é Carla D'Âncora Dias, sou criadora de ovelhas há mais de 20 anos, sou zootecnista, veterinária e eu ensino criadores a reduzirem a mortalidade do seu rebanho. Para participar dessa Semana do Rebanho Saudável, você deve fazer sua inscrição. Então, tem link aqui na bio. Eu vou deixar um link embaixo da descrição do vídeo no YouTube. E aí, faça a sua inscrição, não deixe para a última hora e participe. Você vai aprender o que você deve fazer, quais são os erros, maiores erros que você está cometendo na sua criação para reduzir a mortalidade e como que você deve corrigir isso. Essa live de hoje eu vou falar sobre programar comida para ter alimento para os animais durante o ano e reduzir a mortalidade. Parece simples, parece fácil, mas a maioria dos criadores não faz isso. O que é se programar para ter comida? Bom, como o próprio nome diz, se programar é se preparar com antecedência para que você tenha o alimento suficiente para os animais na época de escassez, na época da seca. E aqui nós estamos falando do volumoso, que é o principal alimento do ruminante. E como o próprio nome diz, é o que tem maior volume, é o que a gente precisa se preocupar mais. Estou falando de pasto, de feno, de silagem ou outras formas de volumoso. E aqui a gente está focando em volumoso, porque os grãos a gente tem maior facilidade de conseguir durante o ano todo. Existem grandes empresas, cooperativas, que têm armazenamento com silos e vendem isso durante o ano inteiro. Então, é um produto mais fácil de a gente conseguir durante o ano. E o volumoso, ele é mais sazonal. Ou seja, se eu não tenho chuva, eu não tenho pasto, se eu não tenho pasto, eu não tenho volumoso, eu não tenho o que dar para meus animais. Só no concentrado nem sempre é possível e nem sempre é viável, é muito caro. Por isso que a gente tem que focar nesse produto como reserva, como ter um armazenamento desse produto para a época de escassez. As pessoas confundem um pouco o programar para ter comida com resolver o que dá de comida para o animal. Quando eu falo em programar, estou falando em antecipar, como eu já falei agora há pouco. Parece óbvio, mas muitos criadores deixam para se preocupar com isso, com a falta de alimento, com a falta de volumoso, quando o problema está ali batendo na porta, quando os animais já estão emagrecendo, quando o pasto está acabando, quando eu estou com aquele campão de futebol, porque meu pasto está tão rapado, está tão ruim, que os animais não têm nem onde buscar mais um verdinho. É nesse momento que a maioria dos criadores vai procurar uma alternativa. Então, ele vai ver se consegue comprar feno, comprar uma silagem, comprar um bagaço de laranja, um bagaço de mandioca, enfim, buscar uma fonte de alimento para esses animais que estão começando a passar fome. E não é nesse momento que a gente deve fazer isso, a gente deve se programar, a gente deve estar com tudo preparado para essa época. Por que que é importante fazer essa programação? Porque nem sempre eu vou conseguir essa fonte de alimento no momento que eu estou precisando. Quando eu tenho falta de pasto, falta de comida, porque não está chovendo o suficiente, pensa bem, não está chovendo não é só na sua propriedade, não está chovendo na sua região. O pasto está demorando para voltar para mim e para os outros criadores da minha região. Então, esses outros criadores também vão estar com problema, também vão estar com pasto baixo, porque não é só na minha propriedade que faltou chuva, é na região inteira. Então, se isso está acontecendo com os outros criadores da minha região, neste momento, e eles, alguns deles, ou a maioria, ou a minoria, mas não importa, alguns deles também não se prepararam, eles também vão estar procurando uma fonte de alimento para comprar nesse momento. E aí eu corro o risco de pagar muito caro, porque quando a procura é grande e o produto é escasso, o que que acontece com o preço? Ele sobe. Então, se eu corro o risco de não conseguir o produto, corro o risco de pagar mais caro e corro o risco de não conseguir nada na região, porque aquele criador que foi mais rápido, ou que tinha mais dinheiro, ou que se antecipou, pode ter comprado toda a reserva de uma pessoa que produz, que você sabe que produz silagem, produz feno, produz alguma coisa ali, um volumoso na região, e você ficou sem o produto, você não conseguiu, e seus animais estão emagrecendo, estão ficando fracos, daqui a pouco eles começam a morrer. Então, se eu não fizer uma programação na hora certa, eu vou gastar mais, eu vou me estressar, eu tenho que correr
como um bombeiro que vive apagando incêndio, tem que correr, ficar ligando, ficar procurando, ficar visitando criadores para tentar, produtores para tentar comprar volumoso. Meus animais vão começar a emagrecer, vão ficar fracos, a imunidade vai abaixar, aí os sintomas de verminose vão ficar mais intensos e a mortalidade explode. Um animal bem alimentado tem muito mais resistência a doenças e a verminose também. Eu sempre digo que o melhor vermífugo é a comida. Não adianta eu comprar o vermífugo mais caro e fazer o melhor manejo deste vermífugo nos meus animais se eles não tiverem comida, porque a falta de comida leva a baixa imunidade. Um animal com imunidade baixa, ele sofre muito mais com a verminose. Então, se eu tenho dois animais com a mesma quantidade de verme, só que um animal é bem nutrido e o outro animal tem deficiência de nutrição, o bem nutrido, ele vai conseguir conviver com aquilo, ele vai conseguir suportar aquela carga. O mal nutrido, não, ele não tem imunidade suficiente. Da mesma forma que ele tem a mesma quantidade de verme aqui, mas ele tem menos imunidade. Então, ele vai ficar lutando muito mais para tentar subir sua imunidade e combater a verminose, e ele vai acabar perdendo a guerra. E qual que é o melhor momento para eu programar a reserva de alimento? É quando eu tenho disponibilidade para plantar alimento, na época das águas, no período das águas. Nesse momento que eu vou ter que me preocupar em fazer plantio de capineira ou plantio de alguma forragem para fazer silagem, como milho, sorgo, milheto, etc. Ou ainda vou aumentar minha área de pasto para poder vedar uma área para seca, ou até para utilizar esse pasto para fazer feno. Enfim, é nesse momento que eu tenho disponibilidade de chuva, que eu tenho um melhor clima, que eu vou ter que me preocupar, que eu vou ter que me programar para a época da seca. E se eu não tenho nada disso, não tenho como fazer isso, eu posso tentar arrendar uma terra para fazer esse plantio. E se eu também não tenho essa possibilidade na minha região, é nessa época que eu posso entrar em contato com as pessoas que produzem volumoso, com os produtores de feno, produtores de silagem, e aí eu vou fechar a compra desses produtos ou vou deixar reservado, porque na época das águas eles vão estar produzindo esse alimento, então ele já tem essa estimativa de quanto você vai precisar, você já antecipa seu estoque e já deixa tudo preparado para a época da seca. E onde que as pessoas mais erram? Onde que eu vejo que os criadores mais erram? Eles começam a criar os ovinos pensando nos animais, compram os animais, pensando na produção de cordeiros, mas eles não se preparam para essa época. Eles não antecipam o que eles precisam fazer para a época de escassez. Isso é muito comum. Eu acho que de cada 10 criadores que eu atendo, pelo menos 8 já passaram por esse problema. Eles vão lá, compram os animais, soltam no pasto e não se preparam para a falta de alimento. Aí o bicho precisa comer o ano inteiro e na época da seca a produção de volumoso não é suficiente. O pasto não cresce do mesmo jeito que ele cresce na época das chuvas. Vocês sabem disso. Então é nessa época que eu vou ter problema com os meus animais. Quais são os efeitos colaterais desse erro? Enquanto o pasto está bom, as ovelhas estão gordas, está tudo bonitinho, está tudo saudável. Na hora que faltar comida, os animais vão emagrecer. O problema não é só emagrecer. Como eu disse, eles vão ficar fracos e a imunidade vai cair. Aí vem a mortalidade alta, principalmente por causa da verminose, que é onde ele vai sentir mais o efeito da verminose. A falta de nutriente adequado vai fazer com que caia a imunidade. Aí vem o desespero. Você começa a correr atrás de alguma coisa que esses animais comerem todo dia, porque eles precisam comer todo dia. E às vezes você consegue para uma semana, já não tem para outra. Então você fornece alimento uma semana, na outra você não tem, vira aquela loucura, aquele estresse, e os animais continuam passando fome, a imunidade continua caindo e a verminose está ali, batendo na porta. Como que eu devo programar para evitar isso? Eu vou ter que fazer o cálculo através do número de animais que eu tenho. Mas aí não é apenas o número de animais. Eu vou fazer uma estimativa do peso médio desses animais. Então, eu vou multiplicar o número de animais pelo peso deles, para que eu tenha um peso médio do rebanho. E aí eu vou calcular o percentual de comida que esses animais vão precisar em proporção em relação ao seu peso. A gente faz um cálculo de percentual de matéria seca ou de matéria verde que esses animais precisam comer diariamente. Então, eu multiplico esse valor pelos dias que eu vou precisar alimentar meus animais. Então vamos lá. Se eu tenho na minha região um período de cerca de 90 dias,
Aí eu preciso de mais um tempo para o pasto se recuperar, depois começa a chover. Então, eu vou dar mais 30 dias para o pasto se recuperar. Então, eu preciso de 120 dias de suplementação, que são os 90 dias de seca que eu tenho na média da minha região, mais 30 dias que eu vou dar para o meu pasto se recuperar. Aí eu calculo que eu preciso desses 120 dias, então, de suplementação. Então, eu vou calcular o peso vivo médio do meu rebanho. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar o número de animais pelo peso médio vivo de cada animal. Então, eu vou fazer por categoria. Por exemplo, eu tenho 10 ovelhas que pesam, na média, 50 quilos, eu tenho 500 quilos de ovelha. E assim eu faço para ovelha, eu faço para reprodutor, eu faço para cordeiro. Então, eu tenho uma estimativa de número de animais que eu tenho vezes o peso médio desses animais. Aí, somando tudo isso, eu tenho o peso médio do meu rebanho. E aí eu vou estimar quantos animais eu vou ter na época da seca. Como que eu faço essa estimativa? Eu vou ver se eu tenho, se eu vou me programar para vender meus cordeiros antes da seca, ou eu vou segurar esses cordeiros nessa época. Então, eu vou ter uma estimativa de quantas ovelhas eu vou ter, quantos reprodutores eu vou ter, quantos cordeiros eu vou ter. Vai ser uma coisa aproximada. Mas assim você vai ter um peso médio que você vai ter em quilos, né, total do seu rebanho, e você vai calcular o quanto que esses animais vão comer, quanto que esse peso vai comer. Então, se eu tenho lá 5.000 quilos de ovinos, eu vou multiplicar isso por 10%, por exemplo, para tirar em matéria verde, ou 3% para matéria seca, e aí eu tenho a quantidade que eu vou precisar por dia desses animais. Então, se eu tenho 5.000 quilos de ovinos, eu preciso de 10% de matéria verde, eu preciso de 500 quilos de matéria verde por dia. Se eu preciso de 500 quilos por dia, vezes 120 dias, quanto que eu vou precisar? Vai dar 60.000 quilos, ou seja, 60 toneladas. Então, para esses 120 dias, eu vou precisar de 60 toneladas de alimento. Aí, assim eu consigo saber, prever quanto que eu vou precisar aproximadamente, e com essa informação eu faço a minha programação. Eu posso escolher plantar capineira para ir colhendo todos os dias essa capineira para fornecer para os animais. Eu posso escolher fazer um plantio de milho, de sorgo, de milheto, que me produza essa quantidade de 60 toneladas que eu vou precisar para essa época. Posso jogar um percentual a mais, se eu quiser dar um descanso a mais para o meu pasto, ou de repente estou contando que não sei ainda quanto que vai produzir exatamente, porque eu nunca fiz um plantio, eu vou me informar na minha região como é que é a produção média e vou fazer uma estimativa e jogar um pouquinho a mais, jogar uma porcentagem a mais. Então, eu consigo fazer uma previsão do que eu vou precisar, qual é a quantidade que eu vou precisar, e eu consigo fazer uma programação para poder fazer esse plantio e essa reserva. E se eu não tenho condição de fazer nada disso, eu vou entrar em contato com um produtor e vou reservar esses X quilos que eu preciso, essas X toneladas. Então, assim, eu consigo organizar o que eu vou precisar, quando que eu vou precisar disso e vou me preparar. E não vou me preparar só para o alimento, eu vou me preparar com tudo que eu vou precisar para a época. Se esse alimento vai ser fornecido em coxo, eu preciso ter coxo. Se eu vou fazer em feno, vou fornecer em fenil, eu preciso ter fenil. Se eu vou fazer em capineira e eu vou colher, eu preciso de maquinário. Enfim, o que eu vou preparar para fornecer esses alimentos na época para esses animais? Eu preciso deixar tudo isso preparado para que tudo rode bonitinho na época. Se esses animais vão sair do pasto para que esse pasto consiga se recuperar, eu preciso ter um local para levar esses animais para que eles recebam essa alimentação. Então, se programar para alimentação, eu vou ter que pensar em tudo isso. Eu vou programar tudo para tirar os animais do pasto, para levar para um local, para ter o coxo pronto, para ter o maquinário para distribuir, enfim. Vou deixar tudo preparado para que quando chegar a hora, eu consiga simplesmente botar em prática tudo que eu preparei, tudo que eu antecipei. E assim eu consigo dar descanso para o meu pasto, para que o pasto se recupere. E um pasto que fica com o tempo todo, a gente deixa o pasto baixar demais, ele vira um pasto degradado, a gente não está dando chance para esse pasto, para ele produzir o potencial dele. A gente tem que dar o descanso para ele, principalmente nessa época de falta de chuva. Então, assim, eu vou conseguir antecipar o que eu vou precisar de investimento, eu consigo organizar esses gastos e eu não deixo o pasto chegar ao limite. Eu consegui preparar tudo para a época da seca. Aí eu não espero os animais emagrecerem para correr atrás do alimento,
porque não tem nada mais triste do que você sair correndo em cima da hora para resolver esse problema com os animais e ver animal com imunidade caindo, animal ficando fraco, a verminose atacando, e você começa a ficar desesperado. Assim, eu tenho uma taxa menor de mortalidade. Eu consigo fazer um controle da mortalidade porque eu fiz uma programação da alimentação desses animais para a época da seca. Além disso, você vai evitar de resolver o problema na hora que essa comida é mais cara, que é na hora que todo mundo está comprando, é a hora que o produtor vai subir o preço. Então, você consegue economizar se preparando com antecedência. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aí, compartilha com aquele seu amigo que vive com problema, que não sabe mais o que fazer na época da seca porque ele não tem alimento. E se você quer aprender mais sobre como reduzir a mortalidade do seu rebanho gastando menos, me siga no Instagram, Facebook ou YouTube, tudo como ovinos.com, e já se inscreve na Semana do Rebanho Saudável, e você vai ver que nessas aulas você vai aprender muito mais sobre como reduzir a mortalidade no seu rebanho gastando menos. Vai ser de 12 a 16 de dezembro e você vai ver que essas aulas você vai aprender muito e vai ser muito importante para você. Tchau, te vejo lá.